20 de julho, quando nós sentamos, eu e a Lucimar, isso foi em março, para conversarmos sobre o tema, aí a Lucimar sugeriu, vamos falar sobre autismo? Mas depois a Lucimar ontem, ela falou, Olívia, nós vamos falar sobre autismo no mês de abril. Em que se comemora o Abril Azul, no dia 2 de abril. Foi, não sei se o termo exato, a Alessandra, não sei se ela está aí, é comemorado o Dia Internacional a respeito do autismo. Então, não existem coincidências. E nós temos aí a alegria de receber o nosso irmão José Manuel, que mais uma vez, fraternalmente, contribui com os nossos estudos. Então, nós teremos, no primeiro momento, a palestra do José Ronaldo, uma lição espírita sobre o autismo. Em seguida, depois nós teremos um alimento material, então, que será a tarde de tortas. Aí nós podemos comer torta aqui, não é, José Ronaldo? Levar para a semana, levar para a parede, para irmão. Nós vamos levar almoço para a semana toda, porque dá para congelar, não é, Lucilda? O Zilda já está aqui pensando até o cálculo da quantidade de tortas. O Silvio fará a leitura de uma página para nos harmonizarmos, para entrarmos na vibração de amor, dos amigos espirituais que aqui se encontram, para também, junto com o nosso irmão José Ronaldo, podemos aprender esse assunto que faz parte da nossa atualidade. Boa tarde a todos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos a essa casa comunicatória. Vamos olhar uma página para acelerar nossos corações, que vai ser escutando Xavier, pelo Espírito Emmanuel, do livro Vinho de Luz. Nossos irmãos. E dele temos estes mandamentos: que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. 1 João, capítulo 4, versículo 21. Em verdade, amamos a Deus em todos os motivos de júbilo dentro de nossa marcha evolutiva. O Evangelho, portanto, é farto de recomendações, no sentido de amarmos também os nossos irmãos, entre as pedras e sombras da escabrosa subida. Certo, a palavra da Boa Nova não se reporta aos companheiros amados e felizes, que já solucionaram conosco as questões de harmonia mental, e sim aos que respiram em nossa atmosfera, exigindo auxílio fraterno e seguro. São eles, os nossos irmãos doentes, que reclamam remédio. Os infortunados que pedem consolo. Os fracos que esperam defesa. Os ignorantes que anseiam por esclarecimento. Os desajustados necessitam de compreensão. Os criminosos distanciados do socorro e da luz. Os insubmissos que nos desafiam à tolerância. Os desequilibrados que nos induzem a vigiar para o bem. Os demolidores que nos oferecem um ensejo de reconstruir. Os revolucionários que nos auxiliam a reconhecer os benefícios da ordem. Os que nos ferem, ajudando-nos a desbastar as próprias imperfeições. Os que nos perseguem e caluniam, proporcionando-nos a oportunidade de suportar com o Cristo a prática do Evangelho. O irmão iluminado bondoso em si já representa uma obra-vida do Pai, por meio da qual conhecemos e admiramos. O irmão ignorante ou irreverente, porém, é uma obra que o céu nos convida a amparar e embelezar no rumo da perfeição em nome do todo misericordioso.
Se amas a Deus, meu irmão, que te entende e ajuda, não te esqueça de honrar e querer o irmão que ainda te não pode amar. Nesse momento, convido a todos para que nós, nessa sintonia maravilhosa, possamos elevar nossos pensamentos a Deus e rogar a Ele muita paz, muita serenidade em nossos corações. Portanto, Mestre amado Jesus, nós aqui nos encontramos nessa tarde maravilhosa, com esse acolhimento virtuoso dessa casa que nos acolhe. Nós te pedimos, Senhor, que permita que nossos corações estejam abertos e nossa mente aberta também para o entendimento de tudo aquilo que nos será ofertado nessa tarde pelo nosso expositor. Nós te pedimos, Senhor, que essas palavras venham não somente para o nosso conforto, mas também para o conforto daqueles que necessitam do nosso apoio, da nossa ajuda. Porque estamos aqui, Senhor, como diz a lição, para auxiliar uns aos outros, principalmente os mais necessitados. Nós pedimos, Senhor, que a espiritualidade maior esteja junto do nosso irmão, para que ele tenha inspiração suficiente para tocar no nosso coração. Sendo assim, meu Pai, nós pedimos a Ti, ao patrão espiritual dessa casa, Dr. Bezerra de Menezes, a permissão para iniciarmos a nossa reflexão dessa tarde. Que assim seja. Boa tarde, minhas irmãs, meus irmãos. O tema dessa tarde sobre o autismo, a visão espírita do autismo, ela vai se tornando cada vez mais importante, porque nós temos observado um número muito grande de crianças que vêm apresentando algum tipo de autismo. Esse nós chamamos de transtorno do espectro autista, que se utiliza hoje em dia. Por quê? Porque nós temos vários níveis de autismo, 3 graus principais. Vamos ver aqui um pouquinho. E eu mesmo, por exemplo, na minha família, eu tenho um sobrinho de 8 anos, que tem um traço já de autismo, e tenho outro sobrinho, não é, são irmãos, que é um grau já mais elevado. E esse é um fato que a gente tem observado em outras famílias. Parece ser um problema que está aumentando na sua quantidade absoluta e do percentual em relação ao número da população. Pode ter a ver com o fato de nós estarmos nesta fase de transição planetária. Nós sabemos que muitos espíritos estão reencarnando. É um momento um pouco tumultuado, em termos de nós nos adequarmos a tantas mudanças que vêm acontecendo, mudanças dos costumes, mudanças nas relações humanas, grandes desafios dentro das concepções e vivências espirituais. Isso pode estar relacionado a esse aumento na quantidade de crianças que vêm apresentando, então, um transtorno do espectro autista. Primeiramente, nós vamos citar aqui algumas das características do que é o autismo. Tá? Até porque, quanto mais cedo a identificação, a precocidade do diagnóstico, melhores as chances de, não vou dizer uma cura, porque não há assim, na literatura não se fala numa cura do autismo, mas se pode melhorar muito a capacidade da criança, do jovem, de conviver socialmente até ser totalmente independente. Então, essa melhora que faz com que ele não dependa dos pais, é um grande problema. Imagina, ele vai ficar adulto dependendo de todo o cuidado dos pais que ocorrem no autismo de grau 3, no espectro autista de grau 3.
Isso é muito, muito complicado. Então, se você consegue melhorar a condição dessa pessoa, fazendo com que esse autismo regrida, em parte, nos níveis de que a pessoa tenha autonomia, isso já é uma vitória extraordinária, tanto do ponto de vista social, psíquico e espiritual. Então, como a gente vai identificar uma criança que tem autismo? É claro que esse diagnóstico é fechado por um profissional. Pode ser um psicólogo, que dá a primeira indicação, pode ser um psiquiatra, mas em geral também um neuropsiquiatra, neurologista especializado em pediatria. Tá? Então, qual é o primeiro elemento que caracteriza o autismo? Dificuldade de interação social. A criança autista, jovem, a criancinha pequenininha que começa a manifestar isso, ela tem uma imensa dificuldade de apresentar interação, empatia, capacidade de se comunicar. Esse meu sobrinho, por exemplo, já há muitos anos, mas já tinha sido feito o diagnóstico. Você ia abraçar ele te abraçava, mas ele não fecha o braço todo da sua cintura, ele fica assim, te abraça assim só. Ele faz um contato, mas ele não consegue completar esse contato. Então, a gente observa que a criança tem um transtorno do espectro autista. O primeiro ponto é esse: dificuldade de interação social, dificuldade de se comunicar e manifestar os seus sentimentos. Esse é o ponto principal. E esse tipo de identificação, quanto mais precoce, melhor, para que se possa levar ao terapeuta e ele fechar esse diagnóstico e iniciar os processos de tratamento. O autista também apresenta um quadro de comportamento de padrões repetitivos. Então, por exemplo, pode se assemelhar ao TOC, né? Ao transtorno obsessivo compulsivo, mas não é. É um caso do autismo onde ele começa, por exemplo, ele fica pegando uma coisa, juntando, bota daqui para lá, com a situação o tempo todo. Isso normalmente seria um TOC, seria um transtorno obsessivo compulsivo. E muitos de nós têm diferentes níveis de TOC. Mas no autista não, já é uma característica também que não se manifesta, de ter um comportamento repetitivo e contínuo daquilo ali. Tá? Ele pode ficar, por exemplo, um movimento corporal, fazendo assim com a cabeça. Ele pode ficar fazendo assim. Por quê? Ele não consegue interagir. Ele está tentando se conectar com o mundo. Mas há uma espécie assim, de dificuldade dessa interação entre ele e o mundo. Então, muitas das vezes, elas se expressam em movimentos repetidos e contínuos. Se você tem esse movimento contínuo repetido e já identifica, por exemplo, a questão da dificuldade de interação social, a criança não se comunica, ela não te beija, ela não te abraça, ela não quer contato, e isso já começa a indicar possibilidade de traço autista. Existe também outra característica muito importante: hipersensibilidade dos sentidos ou hipossensibilidade dos sentidos. Ou seja, a criança tem uma audição extremamente aguçada, então se a pessoa chegar gritando perto dela, falando alto, ela vai ficar desesperada, porque ela tem uma capacidade extremamente aguçada no sentido. Pode ser a audição, pode ser o contato da pele, por isso também a dificuldade, às vezes, do abraço, porque se você toca nela, ela sente muito, é como se para a gente uma coisa que é simples, para a criança que tem transtorno do espectro autista, é algo muito difícil. Tem um caso narrado, me parece que é um médico, não vou falar daqui a pouco, lá do Equador, em que ele, por exemplo, essa criança tinha hipersensibilidade ao cheiro. Então, ninguém na clínica onde ela era tratada usava perfume para cuidar dela, não botava perfume nem desodorante nem nada, porque ela não chegava perto. Aí, um determinado dia, chegou uma senhora muito carinhosa, assim, preocupada com as crianças, mas tinha colocado um perfume forte. Quando chega perto dela, ela grita para ela assim: você está cheirando muito mal, sai correndo. Ou seja, ela não consegue expressar exatamente
ela está sentindo da forma mais ou menos educada, porque ela tem dificuldade da comunicação, da expressão social, que é um dos elementos mais importantes nossos. Mas, ao mesmo tempo, a parte sensitiva dela está sendo extremamente aguçada. Então, qualquer cheiro para ela desencadeia. E também pode ter aí hipossensibilidade. E aí você falar com ela, ela não te ouvir. Mas não é que ela tenha um problema auditivo, ela focou em outra coisa e ela não consegue ouvir o que você está falando. Então, observe que você vai ter que juntar vários desses sintomas, dessas sintomatologias, para ir fechando um quadro desse. Né? A comunicação também é truncada, ou seja, ela não consegue expressar com clareza o que ela quer falar, porque, de acordo com o espectro autista, com os níveis dele, pode ter casos de criança totalmente alienada do mundo, ela não consegue se comunicar de jeito nenhum, tem casos que ela consegue se comunicar, mas ela tem dificuldade de como se comunicar. Então, ela fala, mas a fala não guarda uma correspondência exata, por exemplo, com a linguagem corporal. Né? Nós sabemos que quando nós conversamos, nós não conversamos só pelas palavras, nós conversamos pelos olhos, pela musculatura da nossa face, pela posição das nossas mãos, pela posição do nosso corpo. Tudo isso são formas de nós nos comunicarmos. As pessoas não precisam falar nada só pela cara. Por exemplo, minha esposa está zangada comigo, ela não precisa falar nada, eu só olhei para a cara dela, já sei. O rosto dela está me dizendo tudo. Eu fico quieto, deixo para depois para conversar, sempre vamos deixar baixar a temperatura emocional, para depois você conversar. Isso faz parte da nossa capacidade de comunicação social. O ser humano ele tem isso muito desenvolvido. É evolutivo da nossa espécie. Identificar as fisionomias, mesmo sem que nós estejamos falando. Nós conseguimos identificar os padrões de face, de movimentação do corpo, a linguagem corporal, vamos dizer assim, os olhos, e identificar aquilo que é uma ameaça e aquilo que não é. Isso é uma necessidade evolutiva e nós fazemos com isso. O autista tem essa dificuldade. Ele não consegue demonstrar, ele pode até te abraçar, mas você vai olhar para o olho dele, ele não está representando aquilo ali. Mas não é culpa dele, o cérebro dele há uma certa desconexão que a gente vai explicar melhor daqui a pouco. Tá? E, por fim, aqui nós já vamos falar também as rotinas fixas. Às vezes tem aquele bota a roupa ali, aquelas roupas, sempre no mesmo lugar, sempre na mesma ordem, veste sempre aquela mesma roupa, veste sempre da mesma forma, sempre naquele horário, então se assemelha muito ao transtorno obsessivo-compulsivo. Tá? Muito bem. Se você tem uma criança, se você tem uma, às vezes, eu estou dizendo o seguinte, nós temos parentes nossos que não percebem. O traço mais velho não percebe. Quem está de fora, às vezes começa a perceber. Por exemplo, minha esposa percebeu que o filho da minha irmã, esse mais novo, tinha alguma coisa diferente nele. Aí ela levou o terapeuta e chegou com o traço de grau 1. Então, às vezes, nós podemos ajudar identificando alguma coisa que os pais não identificam pelo contato contínuo. Isso dificulta um pouco você perceber certas nuances e uma pessoa de fora pode perceber. E nós, na casa espírita, principalmente, como nós comentamos no início, que é algo que está começando a se tornar, no Brasil, por exemplo, se estima de 1 a 2% de autismo. Claro que a maioria, 50%, 60%, está no grau 1, está no grau de um traço de autismo. Mas é um traço de autismo. E precisa de preferência já ser tratado no início para evitar que ele evolua. Né? Então, esse número está aumentando. Na casa espírita, nós temos que perceber isso. Estrutura, por exemplo, de organização infantil, né, mocidade, podendo perceber, pode chamar os pais, conversar e tentar sair um tratamento já que vai, com certeza, ter resultados quanto mais cedo, melhor. O que a medicina nos fala sobre as causas do autismo? Por enquanto, não estamos falando da doutrina espírita, estamos falando da medicina. Na verdade, a medicina não tem ainda uma causa bem definida para o autismo. Eles acreditam, os médicos, os pesquisadores dessa área, muitos geneticistas vêm trabalhando, conseguindo identificar um grande grupo de genes que estão relacionados, que aparecem em autistas,
Mas não dá para fechar também que tendo esse ou aquele gene vai ser autista. Você está tendo tendência, mas também não é certo para conseguir. Igual a esquizofrenia. Existem genes associados à manifestação de esquizofrenia, mas não é garantido que você tenha uma certa carga genética que você vai manifestar. Você tem só uma tendência. Os elementos do ambiente, por exemplo, familiar, do ambiente que você convive, eles fazem muita diferença. Vão ter digamos assim, um impacto muito grande dentro desse processo. Então, mas se sabe que há uma influência genética herdada dos pais. Há possibilidade de mutações durante o período fetal e durante o período antes do período do feto, quando você tem o ovo ainda se formando, os blastomas e tudo mais, para chegar à posição fetal. Aqui antecipando só uma coisa. Nós, espíritas, sabemos que o perispírito se liga célula a célula durante o processo da reencarnação. Não só antecipando uma coisinha para o meio da boca. E o momento, apesar das ligações, o perispírito, o corpo físico, ser muito forte na região gástrica, mas principalmente na região do cérebro, ele se liga célula a célula. Então, durante o processo de desenvolvimento do ovo, ou seja, uma vez que o óvulo foi utilizado pelo espermatozoide, forma o ovo, começa o processo de duplicação dessas células, ainda sem uma função definida, que nós chamamos de células-tronco. Esse ovo vai se desenvolvendo até que ele começa a formar o embrião com as suas partes, vamos dizer assim, especificadas de funções. Aí as células, sim, começam a ficar diferenciadas. Na célula óssea se diferencia de uma célula, por exemplo, cerebral. Se diferencia de uma célula sanguínea, mas se você reproduz muito, não tem essa diferenciação no início. O que acontece? A energética perispiritual, e aí nós vamos encontrar no livro Missionários da Luz, do nosso querido André Luiz, explicações, principalmente no capítulo 13, da reencarnação de Sigismundo, e as linhas gerais de formação do corpo físico, ela é determinada, apesar da genética ser determinada pelas minúcias anatômicas, as linhas gerais são determinadas pelos níveis de força do perispírito. Mas o perispírito também, ele está se relacionando com todas as células, especialmente na fase de células-tronco, quando elas são muito mutáveis, muito mutáveis. Então, é nessa fase que a energética perispiritual influencia muito essa formação. Então, quando se fala em mutação durante o período, seja fetal, seja na formação do ovo, né, que está aí no útero se formando, a energética perispiritual está fazendo toda a diferença. E a energética perispiritual, o nosso perispírito, suas linhas de força, são resultado da ação do nosso pensamento, do nosso espírito sobre o fluido universal. Então, toda a energética do perispírito, todas as linhas de força, no fundo, são representações no plano mais denso, no plano de energia, de algo que está no plano da consciência. Vamos guardar isso bastante cuidado. Há outros fatores que eles consideram que durante a gravidez poderiam ser desencadeadores, por exemplo, infecções, né, certos tipos de doenças. A mãe submetida a muito estresse. Há umas teorias mais recentes que dizem isso, pode ter algum sentido também, em função de ser uma coisa muito própria da modernidade, relacionadas a, por exemplo, no momento que nós estamos aqui agora, nós estamos sendo atravessados o tempo todo aqui por uma infinidade de ondas eletromagnéticas que nós não tínhamos há 50, 60 anos atrás. Não só de rádios, de televisões, mas de todo tipo de aparelho eletrônico ligado. Com celulares, mais ainda, está mais intenso isso, mas como o tempo todo sentido essas ondas eletromagnéticas. E há outro fator que poderia gerar algum tipo de influência no cérebro. Há outro fator que chama-se ruído branco. Nós temos, em geral, certos ruídos de baixa vibração, abaixo de 20 Hz, não percebido pelo nosso ouvido, mas que acontece, por exemplo, em aparelhos eletrodomésticos, em motores ligados, geladeira e tudo mais, máquinas de lavar, essas coisas, mas a geladeira, principalmente, o tempo todo. É um ruído constante que nós não percebemos claramente pelo nosso ouvido,
porque ele está numa frequência, tá? A nossa faixa de percepção de sons, ela vai de 20 Hz a 20 mil Hz. O que está abaixo disso, o que está acima disso, nos influencia, mas nós não conseguimos identificar isso no nosso lobo auditivo. Ele não consegue ser processado, apesar de influenciar. Então, essas ondas de baixa vibração podem também causar algum problema. Então, é uma fase ainda de muitos estudos. Porém, dentro da onda do espírito, nós já começamos também muitos pesquisadores, muitos estudiosos vêm trabalhando, e com certeza esse material que nós vamos fazer aqui hoje vai também ainda produzir muitos frutos em termos de melhoras da percepção do fator causal do autismo. Agora, lembrando sempre, por mais que a gente diga, pode ter uma mutação, pode ser uma carga hereditária, pode ser um fundo de ruído branco, que a gente chama de ruído branco, que é um ruído que a gente não ouve direito e ele é de baixa vibração. Ondas eletromagnéticas. Tudo isso pode ter algum fator se acumulando no processo, mas o elemento condicionante para a existência de qualquer transtorno psíquico é o espírito. É que o autismo, como ele tem essa característica da criança demonstrar, seja pela dificuldade de relação social, seja pelos movimentos repetitivos, pela dificuldade de se comunicar, isso chama mais a atenção nossa. Nós olhamos e percebemos. Mas se você é uma pessoa com depressão, por exemplo, nem sempre você vai perceber claramente. Você pode achar que a pessoa está só triste. E às vezes não, ela pode estar numa profunda depressão. Ela pode estar num profundo quadro de ansiedade generalizada e você não percebe. Você só sabe que ela está quieta, está lá, no canto dela, o coração dela está disparado. Então, observe que nós temos uma série de elementos, vamos chamar de transtornos psíquicos, de graus dos mais variados, desde uma simples, de um caso, digamos, de uma ansiedade de baixa intensidade, até um caso mais grave, por exemplo, uma esquizofrenia. Você vai ter esses transtornos caminhando por um espectro muito grande. O autismo está dentro desse padrão. Um transtorno psíquico neurológico, porém muito facilmente detectável. Enquanto certos tipos de transtornos, como fobias, as mais variadas, nós chamamos de a nossa quinta-feira, vamos dizer, questão psicológica relacionada aos transtornos que trazem aflições mentais. Aí nós vamos ter síndrome do pânico, vamos ter um monte de fobias, vários tipos de síndromes de ansiedade, vários tipos de depressão, sentimentos de culpa, vazio existencial, um monte de sentimentos que são muito conflitivos. Mas todos eles nos deixam, nós podemos nos considerar enfermos. Dentro desse quadro, o enfermo é alguém portador do autismo. A diferença que tem é que, no caso do autismo, há uma implicação neurológica bem definida e que mais manifesta nas formas de. Não tem como uma pessoa ser autista, você não perceber que ela não é. Enquanto uma pessoa definida, você só vai conseguir conhecer se você viver para algum tempo, ou se ela te falar. Mas se você só observar, você vai ver que é uma pessoa triste. Mas não necessariamente tristeza, gente, não necessariamente é depressão, tá? Vamos saber fazer essa diferenciação. Você pode estar triste, estado de tristeza é um estado extremamente natural e normal para qualquer ser humano. Assim como estar feliz no dado momento não significa que a pessoa, ou estar alegre no dado momento, não quer dizer que a pessoa cultiva um estado de felicidade prolongado. Estado de tristeza não se confunde com depressão, tá? Esse estado de tristeza continuado, sem expectativas, não melhora assim, começa a caracterizar um estado de depressão. Muito bem. Vamos entrar aqui agora, dentro da visão espírita, aquilo que pode nos trazer um pouco de compreensão, e eu mais uma vez eu reforço aqui, é um campo novo. Os espíritas que estão trabalhando nisso, seja do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de encarnados, talvez pouco mais de 40 anos. Né? Uma das primeiras obras que a gente tem específica desse estudo, que entra na temática, é um livro do Manuel Fernando de Miranda, Doutor Obsessão, que é de 1981, se não estou enganado. Antes disso, pode ter mais alguma coisa, mas são poucos materiais, porque não tinha tanto. Ou então se confundia com outros problemas de natureza psíquica. E começa a ser mais estudado. Então, o que eu vou falar de hoje é o conhecimento provisório, que
com certeza vai se enriquecer ainda mais, porque a tendência de mais pesquisadores e mais comunicações espirituais começam a vir no estudo. Há um médico e terapeuta, psicoterapeuta, ele chama-se Danilo Rodrigues, tá? Juan Danilo Rodrigues, ele é equatoriano, e ele desenvolveu lá, ele é espírita, desenvolveu uma clínica para tratamento de autismo. Já teve na Missão do Caminho, de volta, já foi lá também, observar esse tratamento dele. A gente teve a oportunidade de assistir alguns vídeos dele, um trabalho muito bonito que ele faz. O primeiro ponto que ele coloca como causa, isso muito em função da observação que ele tem, que lá é um centro de tratamento de crianças com autismo, mas é também um centro espírita. Então, ele tem uma parte toda ambulatorial, de internação, quando é o caso, e tudo mais, no caso mais graves, porque às vezes o autismo vem acompanhado também de epilepsia. Mas, em geral, isso é quase mais no início, pela hiperexcitação. A gente fala de hiperexcitação de sentidos. E isso pode levar a distúrbios epilépticos que podem ser tratados com medicação. Só que aí, quando você trata com medicação muito forte, no início, pode tirar da criança mais ainda a capacidade dela de movimentação adequada. Então, assim, é uma coisa muito sensível que tem que ser trabalhada sobre diversas óticas. Um dos pontos que ele coloca, indivíduos que voluntariamente, em reencarnações anteriores, se isolaram do mundo. Ele cita até indivíduos religiosos, que foram viver lá nos conventos isolados. A gente sabe que existem várias formas de vida monastério, no convento. Mas existem alguns casos de indivíduos que ficam isolados mesmo, eles não falam. Tem algumas denominações desses grupos que é proibido falar. As freiras não falam, os casoutas, nem as pessoas de fora. É como se a pessoa buscasse a ligação com Deus, se afastando completamente da matéria, o que é um equívoco grave, porque, afinal de contas, a vivência na matéria, senão a gente vai ter nossa reencarnação no plano espiritual. Está aqui exatamente para vivenciar a matéria com espiritualidade e com relacionamento junto às pessoas. Né? É o grande elemento. Quando Jesus está estudando agora, terminamos na quinta-feira agora, a nossa apostila 6, do Sermão da Montanha, a psicológica do Sermão da Montanha, nós avaliávamos exatamente a questão da regra de ouro. Fazer os outros aquilo que quereis que façam. Nós estávamos desenvolvendo ali uma forma de mostrar o quanto isso vai, assim, como mantido ao egocentrismo, ao individualismo extremado e tudo mais. Mas há um desenvolvimento natural da regra de ouro, você fala assim, fazer aos outros aquilo que quereis que vos façam. A gente vai ser levado, e a gente mostra, não vou falar aqui, senão a gente não vai ter tempo aqui. Mas só para a gente entender que essa passagem ela pode ser desdobrada naquele outro mandamento de Jesus no tudo. Ama a Deus de todo o teu coração, ama ao próximo como a ti mesmo. Isso é o que nós temos aqui. Um convite é um amor tríplice. Amar a si mesmo, amar ao próximo, amar a Deus. Jesus diz que o segundo se assemelha ao primeiro. Nós temos que amar nós mesmos, temos que amar ao próximo, temos que amar a Deus. Quando eu me isolo do mundo, eu tenho minhas dúvidas inclusive esse ano, me parece que tenho fugido da vida. Pode estar tentando amar a Deus. Como é que você vai amar a Deus se amar o próximo? Que é o mais próximo que nós temos da ideia de Deus, é Deus refletido na figura da Olímpia, aqui, por exemplo, do meu lado. Eu olho para a Olímpia, eu estou vendo a luz de Deus dentro dela. E qualquer um de vocês. E é isso, é dessa forma que nós nos aproximamos de Deus, através da obra dele. Agora, se eu odeio a obra dele, eu não vou querer amar ele. Né? Então, é uma absurda essa visão, mas o nosso irmão, o João David, ele coloca isso. Uma das hipóteses é essa. Uma hipótese que ele coloca, muito interessante, é que um grande individualismo e egoísmo numa vida anterior, o indivíduo se fecha em torno de si mesmo, com muita intensidade. Esse indivíduo, imagina isso, é um tema que, curiosamente, nós trabalhamos muito nessa discussão. Lá, ora, nós temos um ego, uma persona. O que é o ego e a persona? O espírito encarna, né? A gente
sempre dar esse exemplo, inclusive lá no Joana d'Arc, você tem lá o exemplo do iceberg. Você tem lá aquele gelo em cima do mar, que é apenas um pedaço do iceberg, um vigésimo, um centésimo do iceberg. Embaixo dele é uma montanha de gelo embaixo d'água. O que é essa montanha de gelo, fazendo a nossa analogia com uma reencarnação? É o conjunto de todas as experiências vivenciadas, seja na erraticidade, seja nas reencarnações anteriores. Portanto, o self, como nos diz João Alexandre, ele está quase todo nesse gelo de profundidade. O que emerge é a persona, que nessa reencarnação assume um sexo, uma personalidade, um nome, ela fala um idioma, ela tem uma cultura, ela tem uma tradição, vai se formando, tem corpo físico e vai se formando uma personalidade. Então, a persona do ego, ele é tão somente uma expressão de algo muito maior. É claro que esse ego, essa persona, precisa ter uma certa delimitação, uma delimitação dessa persona. Eu não posso, por exemplo, deixar que qualquer coisa que fale me influencie e eu mude minha opinião. Eu tenho que ter uma certa resistência e tenho que ter minhas convicções, mas, ao mesmo tempo, eu também tenho que ser flexível para ouvir e pensar se aquilo é certo ou aquilo é errado. Eu tenho que cuidar de mim mesmo, amo a ti mesmo, mas eu também tenho que amar o próximo. Portanto, minhas preocupações não podem ficar girando só em cima dos meus próprios problemas. Eu preciso pensar no próximo. Quando eu faço isso, eu começo a tornar mais flexíveis essas delimitações da psique. Ora, se eu só penso em mim mesmo, só nos meus problemas, só nas coisas que me dizem respeito, eu entro num processo onde esse ego, que tem a sua função necessária e evolutiva nessa encarnação, ela agora se torna um problema. Porque se torna um egocentrismo, um egoísmo, e se torna um individualismo exacerbado. Essa também pode ser uma das razões de que entra nesse ensinamento e ele pode, então, em vida posterior, manifestar uma imensa dificuldade de comunicação, exatamente porque isso questiona o de si mesmo. Outra questão importante, e esse é levantado por Emílio Miranda, num livro muito importante também sobre o autismo, fala autismo na leitura espírita. O Emílio Miranda defende a ideia de que o autismo, e eu também, sem ter lido, na verdade, esse livro do Emílio Miranda, também já partilhava essa ideia dele, o autismo, mas é que na verdade é muito complicado, é um conjunto de vários fatores, tá? Que, na verdade, o autismo seria o resultado de uma negação da reencarnação, um desejo de não reencarnar, uma revolta contra a reencarnação. E a gente sabe que, em muitos casos desses, a reencarnação é compulsória. Ela tem o espírito não tem nem como decidir. Ele vai reencarnar porque precisa reencarnar. Não é aqui que você vai, conversa com o teu mentor, olha o teu mapa genético, como é que você vai ensinar? Não tem nada disso. Porque ele não quer reencarnar. Por alguma razão ele não quer reencarnar. Não vamos ver porque qual é a principal razão disso. Então, esse espírito, por essa resistência, ele planta no seu próprio cérebro no sentido de revolta e de não querer se comunicar, não querer aceitar esse mundo, né? Viver fora do mundo, estando no mundo, e é muito complicado. Né? E o Miranda, então, nesse livro, eu aconselho vocês, se quiserem se aprofundar no assunto, seria muito bom do Miranda, tá? Sobre o autismo. Um outro problema também, esse eu achei muito interessante, esse problema é hoje, também do Dr. Juan de Rodrigues, ele levanta uma hipótese que eu achei muito, muito interessante. Imagina que nós vivemos nesse mundo que nós estamos, no século XX, foi muitas guerras. Ele levanta uma hipótese ameaçada assim. Mas, se nós olharmos no século XX e de lá para cá, é guerra o tempo todo. Imagina uma pessoa vivendo numa região de guerra. O que você tem? Violência, você pouca possibilidade de comunicação, porque em geral você está vivendo lutando pela sua própria sobrevivência. Você fica exposto a muito ruído por conta das bombas que explodem o tempo todo, a cheiros insuportáveis, sejam eles de cadáveres, sejam de bombas, pólvora, sensibilizando a capacidade olfativa. O trauma produzido pela guerra, que chega a deixar os indivíduos de uma tal forma, e isso nós temos muito nos relatos, nos depoimentos,
de sobreviventes de campos de concentração e sobreviventes de regiões de conflito, isso falando dos judeus da Segunda Guerra Mundial, e depois, posteriormente, sobreviventes de campos onde há conflitos intensos, que há um trauma associado a isso. Nós temos exemplos dos transtornos de estresse pós-traumáticos, que afetam os combatentes, os veteranos combatentes de guerra. Eles voltam com um trauma profundo, em muitos aspectos, com certas semelhanças ao autismo, apesar de eles terem experimentado isso como adultos. Então, traumas não trabalhados poderiam também trazer a possibilidade de uma manifestação de autismo. Então, a gente observa que tem vários casos. Mas a gente vai entrar agora no principal. Profundo sentimento de culpa. Não vamos entrar aqui no que causou esse sentimento de culpa, tá? Pode ser várias coisas. No caso, por exemplo, fronteiras da loucura e obsessão, no Manuel Filomeno, ele dá lá a causa. Eu não gosto de ficar falando nessas causas com exemplificação de situações, porque a gente fica meio que jogando esses monstros sobre uma pessoa autista e a sua família, que ele já tem um problema muito sério para ser tratado, e o tratamento é base de amor. E as terapias próprias da medicina. E a gente não deve evitar ficar fazendo essas associações, quem foi um criminoso, quem fez isso, quem fez aquilo. Isso inibe a nossa capacidade de agir e de ajudar. Então, devemos evitar. Mas, em suma, é um sentimento de culpa, um sentimento de culpa. Esse sentimento de culpa leva a uma coisa que nós chamamos de monoliderismo. O que é o monoliderismo? Ideia fixa. Você fica muito tomado pela culpa e você não consegue pensar naquilo. Nas obras de André Luiz, para quem está acostumado a ler as obras de André Luiz, vai ter muitos casos desse tipo. Indivíduos que, tomados pela culpa, eles entram num processo de tal ordem, digamos assim, grave, que deformam o seu corpo espiritual. Nos casos extremos, essa deformidade chega à situação de ovóide. Mas os ovóides são aqueles casos extremos. Não vou dizer que seja o caso do autista, tá? Mas você tem muitas deformidades no corpo espiritual ou espiritual, produzidos pela mente, profundamente afetado pelo sentimento de culpa. E essa é uma questão muito problemática. O sentimento de culpa, ele deve ser só um gatilho para mudança e transformação. Mas o que nós fazemos muitas das vezes? A gente começa a alimentar esse sentimento de culpa. Começa a alimentar, não consegue ter uma saída. E aí, quanto mais a gente alimenta esse sentimento de culpa, mais a gente cria como se fosse uma redoma em torno de nós. E a dificuldade de se comunicar. Os espíritos têm dificuldade de se comunicar com muitos desses irmãos que estão usando Ucrânia, altamente tomados por um sentimento de culpa. Se por alguma razão estiverem que reencarnar naquela condição, tem muita chance de vir com um grau de autismo, ou até um grau de autismo bem elevado. Nós vamos falar com esses graus aqui. O grau 1 é aquele que você tem um traço de autismo. Algum desse traço é uma dificuldade de comunicação, de expressar emoção. Mas o autista com grau 1, ele tem sua própria autonomia. Se tiver tratamento, então, vai embora, sem problema. No grau 2, ele vai precisar de um acompanhamento parcial, porque ele tem uma dificuldade maior de comunicação, esses toques são mais pronunciados, a dificuldade de expressar o sentimento, a hipersensibilidade auditiva, tátil, ainda é complicada para ele, pode ser diminuída, tá? Mas ele ainda vai precisar de ajuda, mas também segue em frente. O grau 3 é mais complicado, porque o grau 3, a criança fica praticamente incapacitada de viver sozinha. Ela não consegue viver sozinha. Precisa do pai e da mãe lá dela. Mas a gente tem uma notícia muito boa ao final aqui. Mas o grau 3 seria esse. É o caso mais grave de autismo. Aquele que a criança realmente não consegue se comunicar, não fala, muitas vezes não se mexe. O Divaldo estava até comentando um caso de uma criança que ela, quando estava muito aborrecida, ela começava a emitir os grunhidos de animais, de um tipo. Quando ela estava feliz, ela emitia grunhidos de outro tipo. Porque me parece que quando ela estava aborrecida, seria esse meio fazendo som de um boi. E quando ela estava alegre, o som era de um cachorro.
era a forma que ela tinha de se comunicar. Aí o terapeuta desse local começou a observar que esses sons diferentes poderiam talvez ser trabalhados, já que um determinado som, digamos, o cachorro, produzia nela uma certa sensação de alegria, tirava ela do estado de... Porque quando ela fica agitada, em função de alguma coisa que irrita, ela pode ficar agressiva, ela pode se fechar mais ainda, não fala nada, aí o toque se amplifica, né? Movimentos de bater com a cabeça na parede, uma série de coisas pode acontecer. Movimento repetitivo, meio descontrolado. E aí, o que eles começaram a fazer? Utilizar música, que tinha uma relação com aquele som que elas produziam grandes resultados. Então, essa criança começou a ter melhoras de musicoterapia, se valendo de melodias, de tipos de músicas que estavam, eles começaram a testar músicas, observavam a reação dela. Ela não vai ficar gravando cachorro, gravando boi, para ficar notando, é claro, mas isso despertou a ideia de que sons diferentes produziam um estado dela facilitar a comunicabilidade dela. Então, o tratamento por meio de música. Esse processo, gente, que a gente comentou aqui, de você ter esse monoteísmo, isso, gente, é uma causa de inúmeros problemas que nós temos no grau e inúmeros problemas que temos no mecanismo reencarnatório. O monoteísmo, a ideia fixa, e um dos causadores principais do monoteísmo são vários, mas um dos principais é o sentimento de culpa. O sentimento de culpa, como ele é constantemente realimentado, é o que nós costumamos dizer no nosso estudo. A gente usa aquele conceito de Joana, o conceito de sombra. Sombra está cheia, a sombra é uma parte do nosso subconsciente, onde nós temos ali, vamos dizer assim, naquela parte do subconsciente, memórias, experiências vivenciadas no passado, que são muito traumáticas. E nós não queremos saber dessas experiências. O que a gente faz? A gente esconde, abre uma gavetinha, esconde ela lá no subconsciente, mas essa gavetinha, já viu que a gente vai embora das varinhas lá, não vai comprar a varinha, acho que a varinha fica tudo batendo na gaveta, é mais ou menos isso aí. Elas ficam desesperadas, essas memórias querem vir à tona, querem ser tratadas. E quando elas vêm, você não está preparado, surgem então os problemas relacionados às neuroses, que foram objeto até de um estudo por parte de Carl Gustav Jung. Freud também estudou muito, mas eu falo do Carl Gustav Jung porque é o indivíduo que a Joana usa também como uma referência para os trabalhos nessa área de pesquisa da sombra. E um dos fatores causais é o sentimento de culpa. Então, todos os autores, praticamente todos, são unânimes em afirmar, todos os autores dos livros espíritas, são unânimes em afirmar que o sentimento de culpa, sejam encarnados ou desencarnados, são autores. O sentimento de culpa está muito relacionado a esse processo produtivo. Esse isolamento de que se faz com a culpa, quando encarna, ele incrementa no corpo físico a energética do seu corpo espiritual. Olha o que o Bezerra de Menezes fala para a gente por loucura e obsessão. Ele diz assim: o modelador biológico, ou seja, pelo espírito, imprime automaticamente nas delicadas engrenagens do cérebro e do sistema nervoso o que necessita para progredir. Asas para a liberdade ou grades para a reeducação. Então, quando nós trazemos essa energética desequilibrada, esse sinal de nosso psiquismo desequilibrado, o corpo físico recebe essa energética e as mudanças genéticas poderão acontecer. Quais são as mudanças genéticas? Hoje, não só a mutação, mas há um campo de estudo chamado epigenética. Que alguns talvez já tenham ouvido falar. A epigenética, ele é o seguinte: nós conseguimos, mesmo na busca, um pouco mais aqui, pode chegar na nossa fita de DNA e colocar ali, digo assim, ele vai colocar no sentido que a gente não tem controle consciente, mas tem meio que um mecanismo consciente para fazer isso. A gente consegue colocar o chamado grupo metila, que é um tipo de carbono e hidrogênio, um átomo de carbono cheio de átomos de hidrogênio, que ele bloqueia determinados pontos do gene e não deixa esse gene se manifestar. Pode ser bom, pode ser ruim, depende da situação. Ou seja, já está se descobrindo, trabalhando hoje, a epigenética é uma coisa recente, uns 30 anos para cá, que você consegue modificar
e consegue, por incrível que pareça, a epigenética, o mais interessante dela é que consegue se passar para os filhos esse comportamento adquirido. Pelo bloqueio pelas moléculas de metila dessas áreas dos nossos genes. Então, é um campo também extraordinário de desenvolvimento que mostra como o nosso psiquismo tem uma precedência sobre todos os processos orgânicos, praticamente. E aí a gente chega no nosso finalzinho. Tá? Tratamento do autismo. Bom, do ponto de vista da terapia médica, psicoterápica, neurológica, vai ter que ter fonoaudiólogo, vai ter que ter brinquedos onde você consiga criar mecanismos que você possa interagir com a criança. Nós estamos conversando isso lá no estudo nosso de segunda-feira. Nós estamos estudando no capítulo 22 do André Luiz, do livro Domínio da Mediunidade. Nesse livro é muito interessante, nesse capítulo, porque é um caso de uma senhora que começa a entrar em transe, numa reunião mediúnica, mas ela não está na mesa, ela está na assistência. A princípio, tudo indica uma incorporação psicofônica, ela começa a falar com um personagem. E depois é explicado que não é uma comunicação mediúnica, é uma lembrança de vidas passadas, sombra, que vem à tona, trazendo muita angústia, e que o mentor, no caso lá, o Raul Silva, que é o mentor o doutrinador da reunião, mas envolvido com o espírito prometido, começa a conversar com a personalidade dessa vida anterior, que só estranhou, só que não, gente, a vida é certíssima. Se o indivíduo manifesta, isso pode acontecer, por exemplo, em terapia de vidas passadas. Se o indivíduo manifesta uma personalidade anterior que está precisando de tratamento, é ela que você vai tratar. Não adianta você tentar dizer para ele, não, você não é isso aqui, você é o fulano de tal agora, porque vai ficar tão confuso. A espiritualidade se utiliza desses mecanismos porque é o ponto que você tem de conexão com aquele ser, para trazer novamente à tona. E aí sim tratá-lo. Então, por exemplo, no tratamento do autismo, os brinquedos, formas que você usa para começar a interagir, são os pontos de contato que você vai criando. Né? Na escola, vai ter que ter uma pessoa acompanhando. E uma coisa é certa, todo autista precisa de muito amor. De muito amor, muita paciência. Ele tem que se sentir envolvido em amor. Claro que vai ter que ter disciplina, não tem dúvida. Mas ele precisa de doses, digamos assim, anormais de amor, porque ele tem que vencer a culpa dele. E a forma de vencer a culpa é se sentir amado. Então, para os pais é um grande desafio, mas só que para os próprios pais, eles mesmos ou aceitaram essa incumbência ou estavam como parte da situação que gerou tudo isso. Mas não importa, não importa. O amor é o elemento capaz de produzir, então, na criação dessa criança, um melhor significativo. E aí, eu falo com vocês que nos dá uma grande esperança nesses processos de autismo. Por exemplo, quando a gente qualifica o autismo grau 3, assim, grau de suporte, de ajuda que você tem que dar a uma criança com grau 3 de autismo. Dificuldades graves que costuma precisar de apoio especializado ao longo da vida. Então, ou seja, se os pais morrerem e não tiverem irmão ou irmã, a gente não sabe nem como é que vai ser essa situação. Olha a situação complicada. Então, isso é uma coisa muito delicada. Mas olha os coisas que o Fernando Souza, ele é um neuropediatra, lá da Paraíba. Ele teve um contato com a doutora Marlene Nobre, ele participa da Associação Médica Espírita, da ANA, de lá. E eu assisti um vídeo fantástico deles, chama-se, esse vídeo, eu vou até deixar aqui, o autismo na visão espírita. Tá? Ele é feito pela esse vídeo é colocado no YouTube pela Comunhão Espírita de Brasília. O autismo na visão espírita. Ele fala o seguinte, só para a gente finalizar um caso que ele recebeu no consultório dele, uma mãe desesperada. Ela tinha 3 gêmeas, univitelinas, todas as 3 com autismo. Grave, grau 3. Grau 3. Essa mãe queria se suicidar. Ela não sabia o que fazer mais.
Você imagina você cuidar de uma criança que não tem nada, já não trabalha com nada. 3 crianças, se for trigêmeos, eu nunca tive trigêmeos, mas um já não trabalha nada, aí nasce o outro já não trabalha nada, mas você 3 de uma vez, pode até perder o cabelo, não é o meu caso, mas pode acontecer. Né? O que aconteceu? Ele começou a indicar, não, olha só, vamos tentar fazer, vamos ver o que vamos fazer, vamos tratar, existe recurso, existe. Ele chegou ao ponto de explicar ela, que ela deixou de ser evangélica para ser espírita. Porque ele tem um trabalho no centro espírita lá na Paraíba, e ela começou a ter que fazer isso, depois eu explicar, olha, se Deus te deu esse presente mesmo, isso é uma criança precisando de amor, que continuar retornando depois disso. É porque você tinha condições de fazer isso e você assumia essa responsabilidade. Ela perguntou para ele, eu vi isso, deveria passar por isso, eu falei, não é essa. Mas você deve entender isso como presente de Deus, não como castigo de Deus. Ela acabou se tornando espírita. E aí começou um tratamento espiritual e todo o tratamento neurológico, quando é necessário, grau 3, às vezes é necessário medicações. A criança pode ter um transtorno muito grave, vamos dizer, um déficit de atenção muito grave. Ela pode ter uma hiperatividade muito intensa, depende. Se tiver, tem que ter algum controle medicamentoso. Acompanhamento, eles estão conseguindo ajuda para ela, acompanhamento no colégio e tudo mais. Essas crianças de grau 3, depois de 3 ou 4 anos, já aceitavam. Tem uma foto deles com elas abraçando ele, beijando ele, elas já falavam. Ou seja, ele já fechou o diagnóstico ao final com o próximo do grau 1, praticamente no grau 1. Ou seja, elas já estavam praticamente autônomas. Então, isso nos traz muita esperança, porque às vezes você pode ver uma criança autista no grau 3, que é muito grave, mas com muito amor, muita consciência, aí vai ter que ter fisioterapia, paciência fantástica para isso. E não nos esquecermos que muitos desses processos estão vinculados a mecanismos obsessivos. Quando se identificar que há um fator obsessivo, ele também tem que ser tratado mediante a obsessão. Em geral, a retirada do obsessor não melhora, não tira a criança do autismo, mas diminui muito os sintomas mais graves. Então, se você está tentando curar a criança e tem um obsessor que precisa ser ajudado, mediante doutrinação, mediante perdão, o processo tem que seguir paralelamente isso, porque senão não vai dar certo. Você vai tentar tratar com medicação um monte de coisa, mas o obsessor está com ódio danado daquela criança, não vai adiantar. Então, tem que ser feito o tratamento desobsessivo, eu vou se identificar com esse obsessor, que às vezes não tem obsessão, tá, gente? E o tratamento fisioterápico independente, ele vai ser sempre extremamente importante para a recomposição, inclusive, porque como é um problema neuropsicológico, a reestrutura neural, especialmente nas crianças, que o cérebro está mais moldado ainda, não é só nas crianças, não. Nós, adultos, temos também uma coisa chamada neuroplasticidade. A gente vai dizer assim, eu, por exemplo, estou com 58 anos, se eu não faço 59. O meu cérebro, embaixo da região do hipocampo, nós somos dois cavalos marinhos aqui dentro, pequenininhos, que são os nossos centros de memória. Embaixo deles tem uma região onde ocorre uma coisa chamada neurogênese. São descobertas recentes também, de 20, 30 anos para cá. O que isso significa? Nós formamos neurônios que migram depois para outra região do cérebro. Há uns 40 anos atrás, nós acreditávamos em neurogênese. Nós no colégio mesmo, né? Se vocês lembrarem, todos vocês devem ter aprendido assim, não, o neurônio morreu, acabou. Você nasce com 100 milhões de neurônios, sempre que você perde um neurônio, diga adeus a eles. Nunca vai ter, não é assim, não. Você tem neurogênese. Essa neurogênese é estimulada por uma série de coisas. Estados emocionais saudáveis, estímulo cerebral, leitura, estímulo do cérebro, tudo isso, e alimentação adequada, sono, tudo isso favorece neurogênese. E diminuição do perda neural, construção de novas vias sinápticas. Em nós isso acontece. Nas crianças, muito mais. Então, se o cérebro dela tem vias sinápticas, caminhos formados por neurônios, que estão levando a esses estágios de
dificuldade na área de direito profissional, isso pode ser parcialmente ou quase totalmente recomposto. Quanto mais cedo, melhor. Agora, o mecanismo que o nosso irmão Fernando Souza, meu pediatra, coloca, além de todo o tratamento de psicoterapia, de medicamentoso, no colégio, TCC, a terapia cognitiva comportamental, porque como ela trabalha essas concepções do behaviorismo, de comportamento, atuando aqui no neocórtex, ou seja, onde a gente fala fundamental importância, porque o neocórtex, especialmente a região frontal aqui do nosso cérebro, na parte esquerda, o estímulo dessa região, ela permite o controle de vários problemas, inclusive relacionados à ansiedade generalizada. A TCC procura trabalhar essa área do neocórtex, exatamente para tentar diminuir as ativações das marcas da amígdala, que não são duas amêgdalas que a gente tem atrás do cérebro, responsáveis pelos mecanismos de medo e raiva. E quando você não tem esse controle feito pelo neocórtex, isso acontece. Então, o TCC também é utilizado, mas ele coloca isso, o amor e a compreensão daquela mãe. Cara, quando eu vi aquilo, sabe quando dá aquela emoção em você dizer assim, que coisa maravilhosa. Como é que uma pessoa esclarecida, cientificamente e espiritualmente, conseguiu tirar aquela mãe de uma situação de desespero, em vias de se suicidar, para se tornar, digamos assim, uma vitoriosa e ajudar aquelas coisas. Essas crianças que já estão em grau 1, na próxima encarnação já não vão nem trazer essas sequelas, que terão superado isso. Então, a gente também trazendo para nós essas novas abordagens, e a gente vai tentar, com certeza, as casas espíritas conversando muito sobre isso, com um problema muito presente agora na nossa sociedade, nas nossas vidas. Agradecemos ao nosso irmão José Ronaldo pelos esclarecimentos comuns, colocando aí, trazendo esperança, trazendo um assunto com profundidade. Muito obrigada, José Ronaldo. Acho que na próxima encarnação você merece campo de trabalho. Você explica com tanta propriedade que Jesus quantas vezes ouviu. A gente fala assim, eu posso ter mais 20 anos, pelo menos, para tentar chegar aos 78. Com a lucidez para estar trabalhando. Se Deus me permitir, né? Aí eu vou guardando um pouquinho de bônus de hora lá para diminuir os problemas das dívidas aí passadas. Nós agradecemos também a presença de todos os irmãos, das irmãs. Agradecemos aos companheiros das casas espíritas aqui presentes. Agradecemos àqueles que generosamente nos doaram as portas doces, salgadas, essas maravilhas. Nós lembramos, vamos poder levar a torta para casa, mas a gente não vai levar a que a gente trouxe, a gente vai com outra, para a semana, para jantar, para o almoço. Nós estamos, assim, é um evento patrocinado por todos os companheiros e simpatizantes do movimento espírita, no dia 20 de julho, às 19h30, no auditório da Unifar. Nós teremos aqui a Elizabeth Lacerda, que traz essas músicas edificantes, músicas que nos falam ao coração. Então, nós já vamos guardando no nosso calendário essa data. 20 de julho, às 19h30, no auditório do Centro Universitário Andréa Corrêa. Agradecemos também ao SEB por nos acolher, por esse ambiente tão agradável. E vamos então nos unir em pensamento, agradecendo a Jesus por esta oportunidade, agradecendo ao Mestre porque Ele nos permitiu estarmos aqui nesta tarde, aprendendo, nos trazendo essa possibilidade de fazermos com que a nossa encarnação ela seja mais útil, ela seja mais realizadora, ela seja mais criativa. Mestre Jesus, que todos os que aqui nos encontramos
possamos fortalecer em nós o amor, sabendo que esse sentimento libertador é uma construção diária, para que saibamos lidar com a realidade em torno de nós da melhor forma possível. Deste encontro, que sejam manipuladas energias de paz, de serenidade, de esperança, que cheguem a todos os nossos companheiros, principalmente aqueles que ainda caminham mergulhados na ignorância, no erro, que se supõem capazes de perder a luz do bem que um dia há de imperar no nosso planeta. E assim, Mestre Jesus, agradecidos mais uma vez, porque nesta tarde escolhemos estar aqui, agradecidos aos Espíritos de luz que nos amparam neste sábado ensolarado, belo, agradecidos a Bezerra de Menezes, que sempre está à frente, junto a tantos espíritos de escola, na regeneração do nosso planeta. Nós pedimos permissão para darmos por encerrada a reunião deste sábado, pedindo Jesus que na continuidade das tarefas que compõem o encontro, haja harmonia, conversas edificantes, compartilhamento de ideias saudáveis. Graças a Deus. Olá, eu sou Alessandra Carvalho, mãe do Miguel Carvalho. Hoje o Miguel tem 12 anos, nós fechamos o laudo do Miguel quando ele tinha 3 anos. O Miguel recebeu o diagnóstico de autista leve, nível 2, tá? Nível de suporte 2. E eu sempre senti a necessidade de uma rede de apoio. Todos os pais precisam, mas os pais de autistas precisam mais ainda. Então, em 2019... eu fui convidada para falar na Câmara Municipal aqui da minha cidade de Valença sobre o autismo e os desafios que nós encontrávamos por ser pais atípicos. Então eu encontrei a Carla Souza, ela é a presidente do meu grupo que eu faço parte, chamado Grupo Alt-Art Down. Nós temos 165 famílias. Esse ano o nosso grupo vai fazer 5 anos de existência aqui na nossa cidade. E qual é a função desse grupo? Primeiro, dar suporte para os pais e famílias. Reunir esses pais para trocas de experiências, das suas vivências diárias, porque não é tão fácil. No nosso grupo nós temos mães que não saem de casa há muitos anos porque não tem com quem ficar com seus filhos. E tem uma outra coisa muito difícil para mães atípicas. Geralmente quando o laudo chega, o pai vai embora. Então, em sua maioria, as mães atípicas são mães solo. E não só de um filho, geralmente tem 2, tem 3, tem 4. No entanto que no nosso grupo, nós temos 165 famílias. Tem família que tem criança autista, tem família que tem criança com Down, tem família que tem as duas, tem família que tem criança com TDAH. E voltando a falar um pouco sobre o autismo. O que é o autismo? Todo mundo já deve ter lido, deve ter pesquisado, que é uma disfunção cerebral que a criança tem, ou neurológica, como alguns médicos falam também. E então, o autismo antigamente, ele era tido como leve, moderado e severo. Hoje se fala em leve, em níveis de suporte. Nível de suporte 1, 2, 3, 4, 5 e tem médico que fala até 6. Então, o nível de suporte 1, que é o que meu filho tem, ele vai ter uma vida tão normal quanto qualquer um de nós. Aí existem também crianças autistas verbais e não verbais. E aí tem o nível de suporte 2. O que os pais tentam fazer com as crianças de nível de suporte 2 e 3? Tentam fazer com que elas tenham pelo menos o autocuidado, cuidar do seu próprio corpo, escovar os dentes, alimentação, tomar banho,
porque geralmente quando a criança já é nível de suporte 2 e 3, ela vai precisar de um cuidador. Então é muito importante que a sociedade ela entenda isso, que ela pare de ver como birra a criança que se joga no chão, que ela pare de olhar com desdém a criança que não quer abraçar outro, porque tem criança que não gosta de dar abraço, tem criança que a roupa incomoda. Por exemplo, o meu filho não gosta de roupa que pega na gola, ele começa a puxar, e as pessoas precisam entender que ser diferente é legal e que cada um é de um jeito. O nosso grupo, voltando a falar um pouco dele, falei para vocês que ele já está na nossa cidade há 5 anos, e o que a gente faz? Nós fazemos rodas de conversa em lugares públicos, privados. A gente está indo agora em fábricas, que muitas pessoas têm nos procurado, porque o autista ele está chegando no mercado de trabalho, entendeu? Principalmente o autista leve, de nível de suporte 1, mas aí mesmo o que é grau leve, com nível de suporte 1, ele pode ter as suas questões sensoriais, excesso de barulho, luminosidade, às vezes o uniforme da fábrica pode causar eu esqueci o termo, pode causar alguma desregulação para essa pessoa, entendeu? Por isso que é importante a sociedade entender. Eu vou mostrar aqui para vocês, não está aqui, eu ando sempre com um cordão de girassol do meu filho. Quando vocês virem alguém com cordão de girassol, tenha cuidado, pergunte se a pessoa precisa de alguma coisa. A sociedade precisa entender que os autistas estão aí e que o lugar deles é onde eles quiserem. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, pesquisem nas páginas. A gente tem o Instagram AutiArtDAO, tá bom? Nós teremos o prazer de ir até vocês. Um abraço.